curando o passado para vencer no presente. Amém? Curando o passado para vencer no presente. Se nós queremos servir plenamente a Deus hoje, queremos conquistar os sonhos de Deus hoje, não importa a área, seja na área profissional, seja na área ministerial, seja nos estudos, seja na vida pessoal, no casamento, na vida familiar, em todas as áreas da vida, é importante que a gente, que o nosso passado seja ajustado. Às vezes eu vejo muita gente, e são gente com potencial, igual eu já estou falando que hoje tem muita gente com potencial, muita gente com valores, com talento, não é mesmo? Muita gente boa nesse mundo. E às vezes entram no ministério, porque são bons mesmo, são talentosos. E enche igrejas, velho. Tem cara ali que se prepararam a vida inteira e não tem ninguém. E às vezes o cara que nunca se preparou, mas tem um talento, sabe? Ele sai não sei de onde, de repente tem uma multidão. Tem. Isso em todas as áreas da vida. A Bíblia diz que Jefté começa a mostrar as qualidades do cara. Ele era valente, ou seja, ele podia ser um general de guerra. Porque essa era ele tinha essa genética, ele tinha essa habilidade, ele tinha essa vocação dentro dele. Né? Tem outros que podem ser um músico, um advogado, um cientista, um político. Cada pessoa tem um talento. Deus deu dons aos homens. Agora, queridos, o que eu me preocupo hoje é que as tuas habilidades não te curam. Não te curam. As tuas habilidades não resolvem os problemas do passado. Não resolvem. Nós não podemos queimar etapas, entendeu? Porque eu já vi uma coisa. Problemas do passado não ajustados, não resolvidos, na vida de quem tem talento, vai chegar uma hora que ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Passado não resolvido, ele vai aparecer a qualquer hora. Porque ele está vivo. Ele está vivo. Né? Você já viu pessoas que de repente estouram no ministério e você fala, caraca, esse cara é muito poderoso, meu, esse cara é muito forte. E às vezes ele teve um problema lá no passado dele. E ele foi arrastando aquilo, arrastando, só a família sabia, porque era o público dele. E ele foi arrastando aquilo, arrastando, a família suportava, porque a família suporta os problemas. E agora o cara está num ministério grande, agora ele tem uma visibilidade grande e aquele problema aparece. Porque ele não foi tratado. Então é importante que nós tenhamos um passado curado, que a gente leve o nosso passado diante de Deus, porque, queridos, ministério não cura feridas. Ministério não resolve problemas. Pelo contrário, ele aumenta problemas. Aumenta problemas. Então nós temos que apresentar, nós temos que sermos curados em Deus, sermos ajustados em Deus para mergulharmos nos propósitos, no destino que Deus tem para nós. A gente tem que ser sincero. A gente tem que se abrir com Deus, a gente tem que se abrir com as pessoas. Nós precisamos ser curados. Eu já vi pessoas que falam assim, nossa, essa pessoa é muito problemática, eu vou botar ele no ministério, que aí ele vai criar responsabilidade. Não muda, ministério não é remédio para feridas. Ministério não é remédio para problemas de caráter, desvios de caráter. A pessoa tem que ser tratada para poder entrar na guerra. Amém? Nunca vá para a guerra com feridas abertas. Não vá para a guerra com feridas abertas. E outra coisa, tem muita gente que como tem talentos e Deus abençoa, amém? Deus abençoa todo mundo. Mas mesmo a bênção de Deus sobre uma pessoa,
a bênção, eu digo, conquistas, vitória, crescimento, não significa que a pessoa está tratada. Eu já vi muitas pessoas crescerem, mas o caráter está desalinhado. E você fala assim, poxa vida, como é que o cara está todo enrolado na vida e Deus usa o cara assim? Deus usa. Deus é sua soberania, Ele usa qualquer um. Mas Deus não quer que você vá para a guerra com a ferida aberta. Deus quer que você seja transparente e que você leve esse problema a Deus para que Deus possa curar. Deus quer você curado. Deus quer você restaurado. Sabe, existe tantas pessoas carregando problemas do passado. E isso, queridos, uma hora ou outra, ele vai estourar. Então, por que eu estou falando isso? Jefté, a Bíblia diz aqui que Jefté, era Jefté valente, era um cara valente, muito valente. Ele era um mobilizador, também. Diz que ele foi para uma outra cidade e juntou muitos jovens. Agora, ele tinha um problema muito sério. Qual era o problema de Jefté? A rejeição. Jefté foi rejeitado, mesmo na barriga da mãe ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele é filho de um adultério. Jefté é filho de um adultério, de um líder, vamos supor, de um pastor da época, de um líder de Gileade. Gileade teve uma relação com uma prostituta e nasceu aquele menino. Só que Gileade tinha a família dele, Gileade tinha uma liderança espiritual na cidade, entendeu? Então Gileade não pôde assumir aquele menino. Ele tipo assim, foi um conflito muito grande. Ele tentou trazer o menino para casa, só que tipo os filhos legítimos não aceitaram o filho bastardo. Então os filhos se levantaram e falaram, olha, você não vai ficar aqui nessa casa, porque nós somos filhos legítimos, você é filho de um adultério, você não vai herdar conosco. Ou seja, a primeira grande dificuldade de Jefté é que ele não tinha direito à herança. Ele foi empurrado para fora da herança, ele foi empurrado para fora do direito de herdar. De herdar de um pai, a Gileade significa cura. Gileade significa bálsamo. Já viu aquela música? Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Porque esse lugar é um lugar que se transformou num lugar de cura, de azeite de cura. Só que qual foi o problema aqui? Quando Gileade está ferido, quando Gileade está desalinhado, quando Gileade está em pecado, ele não tem condição de curar nem mesmo o filho dele. O Gileade que cura não é capaz de curar um filho que ele rejeita. E aí esse menino então, ele é expulso da casa desse líder. Imagina a marca que fica no coração de Gileade. Imagina, o cara é filho de uma prostituta, ele tem agora, mas é filho também de um líder religioso, de um pastor, por exemplo, da sua época, e um pastor próspero, um homem que cura, que restaura, mas esse homem não pode restaurar esse bastardo. O bastardo existia uma maldição na antiga lei, no Antigo Testamento, que o filho bastardo não podia nem entrar nos altares, não podia ser um sacerdote, não podia ter a liderança espiritual. Existia esse peso sobre ele. Mas Gileade era um líder, ele podia de alguma maneira curar esse menino. Mas esse bálsamo já não pode curar aquele menino, porque você não cura aquele que você rejeita. Para você curar, você tem que ter amor. Você tem que ser justo. Você tem que amparar. Mas havia um conflito. Aquele homem não podia ter um filho do adultério dentro de casa.
Então aqueles irmãos expulsam Jefté, Jefté perde a herança, perde a proteção do pai, e ele é mandado para a rua. Ele é mandado para a rua. E ele vai tentar sobreviver na rua. Diz a Bíblia que ele vai para um lugar chamado Tob. Tob significa lugar de visibilidade. Lugar de visibilidade. Mas sabe qual o problema? Sabe qual o problema de você ir para um lugar de visibilidade? O problema de você ir para um lugar de visibilidade é você ir sem estar curado. Você se tornar visível quando você está sofrendo uma rejeição. O marido largou, o marido traiu, a esposa traiu, você foi traído ministerialmente, tem uma ferida, foi rejeitado. Algo te feriu, algo te machucou. E você pensa, eu vou para um lugar de visibilidade. Onde que é o lugar de visibilidade? Então eu vou para lá, porque eu vou ser o cara. Eu vou me tornar visível, eu vou dar a volta por cima. Só que a ferida está lá. A rejeição está lá. O ideal é ir para um lugar de cura. Só que o lugar de cura estava expulsando ele, entendeu? A Gileade, que era o lugar do bálsamo, estava empurrando ele para a visibilidade mesmo ferido. O ideal é que Jefté tivesse o bálsamo de Gileade para curar essa rejeição e abraçar ele. E dar paternidade para ele. Imagina um cara desse curado. Valente, mas curado. E aí ele vai para o lugar de visibilidade. E aí a Bíblia diz que ele se ajunta com uma galera da pesada. Ele se ajunta com os malas daquele lugar. Homens levianos, jovens levianos se juntaram a ele. Ele se juntou com a gangue, ele criou uma gangue para ele. E ele saía para fazer os seus corres. Aquelas guerrilhas, ele virou um guerrilheiro assim, fora da lei. E sobrevivia porque o cara era valente, o cara era bom, irmão. O cara era bom. Então ele sobrevivia, ele influenciou aqueles jovens. E ele sobrevivia, ele começou a se destacar. Só que dentro ele estava rejeitado, ele não podia morar na casa do pai. Nem na cidade ele pôde, porque os anciãos, os líderes daquela cidade, mandou ele embora. Para não sujar o sistema, para defender o sistema religioso. A gente faz assim muitas vezes, né? A gente, em nome da religião, em nome do ministério, muitos são mandados embora, são empurrados para outros lugares. E aquelas pessoas tentam sobreviver e se destacar, mesmo ferido pela rejeição. Então ele começou a crescer, começou a se destacar na terra da visibilidade. Ele foi notado. O único problema é que dentro do coração dele ele carregava essa marca da rejeição. Ele carregava o histórico de ser filho de uma prostituta. E o histórico de um pai líder espiritual que o rejeitou. De uma cidade que não queria ele lá, porque ele era o bastardo. Podia contaminar a igreja. Podia contaminar o ministério. Então, queridos, aconteceu uma guerra. De repente Israel é confrontado pelos filhos de Amon. Surge uma guerra contra Israel. E Israel não tinha um líder. Israel não tinha um cara valente. Israel não tinha um homem com perfil para enfrentar esses filhos de Amon. E aí eles lembram de Jefté, vão buscar Jefté. Juntam os anciões que haviam rejeitado, expulsado ele, vão lá, se humilham e falam, nós precisamos de você para guerrear nossas guerras. Nós precisamos de um líder, de um general. Você é um homem valente, você é um vencedor, você sobreviveu
fora do nosso sistema, você sobreviveu sozinho. Então, nós viemos aqui te convidar para você ser o nosso chefe. Você não vai ser só o chefe da casa do seu pai, você vai ser o chefe de toda a cidade, de todo Israel. Irmãos, você já pensou num negócio desse? Você foi rejeitado, lascado, empurrado para a periferia da vida. Ninguém queria saber de você. E você foi lá para, sabe, foi lá para as periferias da vida, sabe, sobreviveu. Com a graça, o talento, o dom, o ministério, a força, as habilidades que Deus te deu. E agora chega o teu momento. A cidade inteira diz, vem, volta, volta, porque se você não voltar, nós vamos morrer. Era um momento assim, tipo, de glória para esse cara. Esse cara, imagina o cara rejeitar e falar, agora eu dou a volta por cima, eu mato esses miseráveis agora. Com uma atriz na unha. Agora eu vou mandar neles. Aí chega os caras e falam assim, volta. Ele falou, como volta? Vocês me expulsaram e agora vem pedir para eu voltar. Eu volto com condição. Se eu for o líder de todos vocês. Tudo bem, você vai ser o nosso líder. Você vai governar sobre nós. Ele voltou. E ele volta. Só que você acha que agora ele sendo o líder de todo Israel, uma posição que Davi teve, como rei de Israel, naquela época não era o rei, mas eram juízes, era um outro título, mas era o que mandava no país. Você acha que isso cura? Você acha que as posições, talento, dons, dinheiro, viagens, eu estive ano passado eu estive em 20 países. Eu estive lá, eu estive na cadeia onde Paulo esteve com Silas lá na Grécia, preso. Você acha que todas essas coisas curam a gente? Não cura. Uma pessoa doente, deixa eu dizer uma coisa, uma pessoa doente da alma, você pode botar ela na praia mais linda do mundo, ela vai se sentir no deserto. Uma pessoa ferida, Deus pode dar a ela, um cara ferido, Deus pode dar a ele a mulher mais bonita do mundo. Ele vai se sentir só. Pode dar o dinheiro do mundo todo para ele vai se sentir um pobre miserável. Porque as coisas não curam. Ministério não cura, dinheiro não cura, fama não cura. Nada pode te curar a não ser uma relação com Deus. Aleluia. Ele que tem o bálsamo, o verdadeiro bálsamo de Gileade. Uma relação com entendimento. Porque Jefté, ele é conhecido como herói. Hebreus vai colocar ele como herói. Você pode até ser um herói, sabia? Mas mesmo assim, sem conhecimento de Deus. Esse tempo de Israel aqui, o tempo dos juízes, não era um tempo que tinha muitos homens cheios de Deus. Não era um tempo que tinha homens cheios do conhecimento. Esse é o pior tempo na história de Israel. É o pior tempo, porque a Bíblia diz que cada um fazia o que queria. Era o tempo de anarquia, ou seja, era um tempo desgovernado. Ninguém mandava em ninguém, cada um mandava em si. Cada um fazia o que queria. Então não tinha um líder como Josué, como Moisés. Deus teve que levantar vários líderes. E levantou líderes desalinhados. Se a gente for olhar a história de Sansão, Sansão não era espiritual assim. Sansão matou 1000 homens ali durante o dia, à noite estava dormindo no colo de Dalila. Tem alguns líderes assim hoje. Tem homens que juntam a multidão, um culto, depois vai dormir com as mulheres. Tem homens que explodem no púlpito, mas depois vai para a pornografia. Porque ministério não cura pornografia. Ministério não cura adultério. Ministério não cura rejeição. Ministério não cura caráter desalinhado. A única coisa que cura caráter desalinhado é você conhecer a palavra, praticar a palavra e ter uma relação de Aleluia!
Glória a Só Jesus. isso. Amém. Então Gileade foi para a guerra. Gileade foi para a guerra. Tá bom, eu vou. Juntou o exército dele, diz a Bíblia que veio o Espírito de Deus, encheu ele. Ele era cheio do Espírito também, viu? Tem muita gente que é cheio do Espírito, mas também ainda está desalinhado. Porque ser cheio do Espírito Santo não significa que você está alinhado. Tem muita gente cheia do Espírito Santo apontando. E aí veio o Espírito de Deus, ele explodiu, subiu a série, passou e chegou lá nos filhos de Amon. Só que, olha só, queridos, quando ele vai para a guerra, então ele fala com Deus, ele faz uma oração, e você percebe que ele não tinha uma relação forte com Deus, até porque ele foi expulso. Ele foi expulso da casa do líder que podia ensinar ele. Ele foi expulso do ambiente onde tinha a lei, onde tinha os ensinos. Ele foi expulso disso. E sobreviveu lá na rua, longe. As amizades dele não eram amizades que influenciavam ele para Deus. Então ele chega para Deus e fala assim: tá bom, Senhor, eu vou nessa guerra. É a minha chance, então eu te peço que o Senhor me dê vitória contra os filhos de Amon. Me ajuda, porque eu preciso dessa vitória. Agora, se o Senhor me der essa vitória, eu sacrifico a primeira pessoa que sair na porta da minha casa quando eu chegar. Seja a sogra, seja a minha mulher, seja minha mulher, seja o cachorro, seja o escravo, os meus discípulos que estão lá, sabe, os meus pastores auxiliares, seja a minha filha, e quem sair eu te dou em troca da vitória. Por que ele não fez outro voto? Fala, Senhor, eu vou te adorar, eu vou te amar, eu vou, sabe, eu sacrifico uma ovelha, entendeu? Eu sei lá, vou mais, vou buscar mais, vou jejuar mais, vou, sabe, me aproximar mais do Senhor. Mas ele jogou a família na fogueira. Me dá essa vitória, eu preciso de mais dessa vitória para eu dar a volta por cima, porque o Senhor sabe, eu fui rejeitado, sabe, eu fui rejeitado dessa cidade, dessa família, me mandaram embora e agora é minha chance, mas eu preciso dessa vitória. Me dê, Senhor, e eu sacrifico o primeiro que sair. Ele vai para a guerra. Deus dá vitória para ele. Deus não está querendo aquele voto, entendeu? A Bíblia diz para não fazer voto de tolo. Mas os tolos que não conhecem a Deus, eles fazem essas coisas. E aí ele vai, Deus dá vitória. Deus dá vitória. E quando ele volta, ele chega em casa, sai a filha dançando, para celebrar o pai que está chegando com a vitória. Cantando um canto de celebração, de gratidão a Deus, porque o pai ganhou a guerra. E aí ele chega e vê a filha e fala: filha, você é a causa da minha calamidade. Eu ganhei uma guerra, mas perdi uma filha. Eu ofereci em holocausto, ou seja, é claro, a maioria dos teólogos diz que essa menina não foi morta, mas ela perdeu o direito de ter filhos. Ele não matou fisicamente, mas ele matou toda a sua geração. A Bíblia diz que ele ganhou 20 cidades. Ele trocou netos, bisnetos, toda a sua geração pela frente. Poderíamos ter filhos de Jefté no mundo hoje. Alguma nação, igual você falou, os árabes, os israelitas, filhos de Judá. Não teve. Porque ele sacrificou a geração, a descendência dele, em troca de uma vitória por 20 cidades. Alguém disse que nada justifica. Nada justifica. Nenhuma vitória, nenhum sucesso justifica você perder sua família.
você perder seus valores. Uma vez eu vi um cara que ele negociou a igreja que ele tinha uma igreja com terreno grande, com gente dentro. Ele trocou a igreja com o dono de um canal de televisão. Ele trocou a igreja com crente, com tudo dentro, crente e tudo. Papel passado para ficar 1 ano na televisão. Não justifica essas coisas. Então qual é o ideal? Qual é o ideal? O ideal é, se existe uma rejeição, se existe algo que não está ajustado em nós, nós devemos levar diante de Deus e nos ajustarmos. Amém. Antes de ir para a guerra. Amém. Você pode ser conhecido como um grande homem, como um herói. A Bíblia fala que Jefté foi um herói, está lá em Hebreus 11. Fala, Jefté foi um herói. Davi também foi um herói, mas a desgraça entrou na casa de Davi. Está entendendo? O propósito de Deus vai acontecer, ele tem que acontecer porque Deus é soberano. Mas muitas vezes a pessoa ele consegue concluir o propósito de Deus, mas fica todo estraçalhado, fica todo quebrado. A casa fica só um bagaço, entendeu? Por isso alguém falou assim: eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo todo, mas perdeu a família. E nem quero ser como Noé, que ganhou a família, mas não ganhou ninguém. Porque ninguém entrou na arca. Davi ganhou o mundo todo. Na época de Davi, todas as nações se submeteram a Israel. Porque o cara era o cara. Mas a família, o irmão violentou a própria irmã. Aí o outro ficou com raiva porque Davi não queria castigar, porque ele também adulterou, entendeu? Então estava meio preso assim. Porque se ele fosse castigar o filho ia dizer: mas você também matou o cara para ficar com a mulher dele. Então a desgraça entrou na família de Davi. Aí o irmão daquela menina que era Absalão foi lá e matou Aminon. E foi uma desgraça na casa de Davi. Porque são problemas não resolvidos. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim que se meu pai e minha mãe me desampararam, o meu Deus me acolherá. Amém? A Bíblia diz assim: pode uma mãe esquecer do seu filho, o filho que ela amamenta? É capaz, tem mãe que joga filhos no lixo, mas não é comum. E Deus diz assim: ainda que essa mãe se esqueça do filho a quem ela amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Aleluia! Jamais me esquecerei de ti, ó Israel. Amém. Eu te tenho tatuado na minha mão. Glória Amém. a Jesus. Amém? Você está tatuado. Você é uma marca na mão de Deus. Amém. Toda hora ele olha. Por mais que ele lava a mão, você está lá. Amém. Eu não sei qual o problema que te afetou no passado. Tem pessoas que foram injustiçados. Tem pessoas que foram criticadas, foram rejeitadas. Tem pessoas que tinham o hábito de roubar. Outros tinham o hábito de mentir. Outros estão presos na área sexual, tem problemas dentro do coração que levam ele a essas áreas desalinhadas, a buscar uma solução nisso. Nada que Deus te der, seja dinheiro, ministério, fama, vida profissional, nada pode curar o que o passado arruinou. Somente Jesus pode fazer isso. Você pode escolher ter um ministério, uma vida profissional de sucesso, vivendo com uma vida arruinada, uma vida desajustada, ou você pode escolher ter uma vida ajustada e ainda assim ser usado por Deus. Eu creio que essa é a vontade de Deus, amém? Amém. Que você esteja bem. Sabe, Caleb, o que eu mais admiro em Caleb é que
Deus chamou ele quando ele tinha 45 anos, e quando ele tem 85, ele diz: eu estou tão forte, tão saudável, como dos dias que Deus me chamou. Ou seja, em 40 anos, ele não ficou amargurado, ele não ficou arrebentado, porque ele estava ajustado na sua relação com Deus. Diferentemente daqueles outros que já eram problemáticos, eram pessoas reclamonas, pessoas murmurentas. E a posição de príncipe, de líder das tribos, não sarou aqueles 10 espias. Eles levaram esse conflito dentro deles, e quando chegaram lá, falaram: Deus nos trouxe aqui para nos matar. E inflamou o povo a se rebelar contra Deus. Caleb não, ele tinha um coração sarado, ele tinha uma vida ajustada, ele acreditava no caráter de Deus, sabia que Deus era fiel, que Deus é justo, que Deus é reto. E ele falou: não, nós vamos subir e vamos possuir esta terra, vamos arrancar aquele gigante de lá, porque Deus é conosco. Aqueles gigantes serão como pães diante de nós. Amém? Amém. Isso fruto de uma vida ajustada diante de Deus. E se alguém mandar eu escolher entre Davi e Noé, eu vou querer ser igual Noé. Porque Noé, apesar de que não convenceu ninguém a entrar na arca com ele, mas ele convenceu a família. Amém. Tem gente que está com a sua arcona cheia de gente lá fora, mas os filhos estão no mundo. Tem gente que está com a arca ministerial lotada que não cabe mais, mas os filhos estão nas drogas. A mulher nem acompanha mais. Noé não conseguiu colocar ninguém na arca, mas ele conseguiu gerar um novo mundo. Aleluia. E todos aqueles que nasceram depois de Noé faz parte do ministério dele. Nós somos filhos de Noé. Amém. Amém? São 7 bilhões de pessoas. Vale a pena ser ajustado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.